O prazo para o alistamento militar obrigatório terminou na última sexta-feira, mas quem perdeu esse prazo ainda pode se regularizar para não sofrer uma série de sanções. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Alberto Pantoja, que tem os detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos. Eu estou aqui ao lado do Tenente-Coronel Altarujo, ele é o subcomandante do 24º Batalhão de Infantaria Leve e vai nos prestar algumas informações. Tenente, quem perdeu o prazo, para o alistamento está na condição de refratário e pagará uma multa de R$ 4,03 ao dia. Como é que a pessoa interessada pode, se acertar nessa questão? É importante que o cidadão que perdeu o prazo de alistamento, que se encerrou agora no dia 30, ele compareça à junta de serviço militar próxima de sua residência. Nós temos uma aqui próxima ao batalhão e a outra lá na CSU da Coab. E lá ele vai apresentar os seus documentos e vai fazer o seu alistamento fora do prazo. Aí vai receber uma taxa para ser paga referente à multa de alistamento fora do prazo, no valor de R$ 4,05, e a partir daí ele vai estar com a sua situação militar em dia. A multa ela é cobrada diariamente e quais são os documentos que a pessoa deve apresentar? A multa é uma multa para o alistamento fora do prazo, então ele vai pagar essa multa uma vez só e ele deve, ao comparecer à junta, conduzir um documento de identificação com foto e um comprovante de residência, mais 2 fotos 3x4. As situações em que jovens afirmam ser arrimo de família ou estarem em faculdade, o Exército consegue ver, administrar essas questões de cada um? Como o alistamento é obrigatório para cidadãos do sexo masculino, todo cidadão deve se alistar a partir do momento que ele vai fazer 18 anos. Então, no ano que ele vai completar 18 anos, ele deve se alistar. Os casos de arrimo de família e outros casos, por exemplo, cidadão que tem algum problema de saúde que impossibilite ele de servir à pátria, ele deve explicar na junta de serviço militar por ocasião do alistamento e será feito um processo para poder dispensá-lo do serviço militar. A pessoa que ainda não fez o serviço militar, que não se inscreveu, está sujeito a várias sanções, Quais seriam elas? O pior prejuízo para o cidadão que ele não tem sua situação militar regularizada é ser impedido de tirar passaporte, de fazer matrícula em algumas instituições de ensino, de ocupar uma vaga fruto de um concurso público. Então, é importante que o cidadão ele tenha a sua situação militar regularizada para ele poder ter todos os direitos plenos de cidadão. O cidadão que tiver em dúvida se a situação militar dele está regular ou não, ele deve se dirigir à junta de serviço militar e lá ele vai apresentar um documento de identificação e vai ser consultada a sua situação militar. Para o jovem que ficar prestando o serviço ao Exército, há algum incentivo para ele ou o incentivo maior realmente é servir a pátria? O servir a pátria é um direito e um dever do cidadão e a partir do momento que ele entra em qualquer força armada, ele vai ter a possibilidade de executar alguns cursos dentro das forças para facilitar, a partir do momento que ele der a baixa, ele vai ter uma qualificação a mais. Então, além do sentido cívico de servir a pátria, ele vai poder também se especializar e facilitar a vida dele ao reingressar no mercado de trabalho. Tenente Coronel Altarujo, obrigado pela sua participação no Maranhão, no Repórter Maranhão. Voltamos com vocês aí no estúdio.